Uma noite de tempestade, um encontro inesperado e um amor que mudaria tudo para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva batia violentamente contra as janelas do Hotel Majestic e Juliana Santos ajustou o carrinho de limpeza pela terceira vez naquela noite. Aos 28 anos, ela já trabalhava há 5 anos como camareira no hotel 5 estrelas mais luxuoso da cidade, mas ainda se impressionava com o contraste entre sua vida simples e o mundo de riqueza que a rodeava diariamente. Juliana, você pode dar uma olhada no quarto 1205? O hóspede ligou dizendo que precisa de toalhas extras, disse Marina, sua supervisora, aproximando-se com uma expressão preocupada. Claro, Marina. Algum problema? Não sei. A recepção disse que ele parecia diferente. Apenas seja cuidadosa, ok? Juliana assentiu, acostumada com os diversos tipos de hóspedes que passavam por ali. Pegou as toalhas macias e perfumadas e seguiu pelo corredor silencioso até o 12º andar. O Hotel Majestic era conhecido por hospedar empresários, políticos e celebridades, mas também atraía pessoas em momentos difíceis de suas vidas, aqueles que buscavam um refúgio longe dos problemas. Ao chegar à porta do quarto 1205, Juliana bateu delicadamente 3 vezes. Serviço de quarto, anunciou com sua voz gentil. A porta se abriu lentamente, revelando um homem alto, de cabelos escuros ligeiramente desarrumados e olhos profundos, visivelmente cansados. Ele vestia uma camisa social amarrotada e calças de alfaiataria caras, mas havia algo em sua postura que transmitia derrota. Desculpe incomodar tão tarde, disse ele com voz rouca. Eu preciso de algumas toalhas. Juliana notou o cheiro de álcool no ar e o modo como ele se apoiava no batente da porta. Sem problema, senhor. Posso deixá-las no banheiro para... O senhor? Ele assentiu e se afastou cambaleando levemente. Juliana entrou no quarto luxuoso, notando as roupas espalhadas sobre a cama king size e uma garrafa de uísque meio vazia sobre a mesa de centro. Havia também alguns documentos espalhados e um celular que não parava de vibrar. Enquanto organizava as toalhas no banheiro de mármore, Juliana ouviu um som abafado vindo do quarto. Quando saiu, encontrou o homem sentado na beira da cama, com o rosto entre as mãos. Senhor, está tudo bem? Perguntou hesitante. Ele ergueu os olhos, e Juliana viu lágrimas que ele tentava disfarçar. Não, não está, respondeu com sinceridade surpreendente. Desculpe, você não precisa ver isso. Eu só não tenho mais ninguém com quem falar. Juliana sabia que deveria sair, seguir o protocolo e não se envolver com os problemas dos hóspedes. Mas havia algo na vulnerabilidade daquele homem que tocou seu coração compassivo. Às vezes falar com um estranho pode ajudar, disse suavemente, mantendo uma distância respeitosa. Minha avó sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho nos momentos certos. Ele a olhou com surpresa genuína. Você acredita nisso? Acredito. E acredito que às vezes as tempestades lá fora refletem as tempestades que temos dentro de nós. O homem deu um riso amargo. Que sabedoria! Eu sou o Dr. Renato Figueiredo. Ou melhor, era. Não sei mais quem sou depois de... Hoje, sou Juliana. E o senhor ainda é quem sempre foi, Dr. Renato. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Renato a observou com atenção. Havia algo na simplicidade e sinceridade daquela mulher que o tranquilizava. Ela não o conhecia. Não sabia de sua reputação, de seu dinheiro ou de seus problemas. Para ela, ele era apenas um homem sofrendo. Minha família, minha carreira, tudo desmoronou hoje, disse ele, a voz embargada. Descobri que minha esposa estava tendo um caso com meu sócio. E o pior é que todos já sabiam, menos eu. Juliana sentiu o coração apertar. Sinto muito, Dr. Renato. Isso deve ser muito doloroso. 30 anos de casamento, Juliana. 30 anos achando que construía algo sólido, enquanto tudo era uma mentira.
O silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva e dos trovões lá fora. Juliana sabia que deveria ir, mas algo a mantinha ali. Posso fazer um chá para o senhor. Às vezes ajuda mais que o álcool. Renato a olhou com gratidão. Você faria isso? Claro. Vou buscar na copa do andar. Quando Juliana voltou com o chá de camomila, encontrou Renato parado diante da janela, observando a tempestade. Ela serviu o chá em 2 xícaras finas, de porcelana, e ofereceu uma a ele. Obrigado, disse ele, aceitando a xícara. Você não precisa ficar aqui comigo. Deve ter seu trabalho para fazer. Meu turno já acabou, mentiu Juliana. E às vezes, todos precisamos de companhia. Eles se sentaram em silêncio confortável, bebendo o chá e ouvindo a chuva. Renato começou a contar sobre sua vida, como se tornou médico para ajudar as pessoas, como construiu uma clínica de sucesso. Juliana escutava com atenção, oferecendo palavras de conforto quando necessário. E você, Juliana? Conte-me sobre você. Não há muito para contar. Trabalho aqui há 5 anos. Moro com minha avó em um apartamento pequeno no centro. Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente. Sinto muito. Já faz muito tempo. Minha avó sempre dizia que Deus tem planos para todos nós, mesmo quando não entendemos. Você tem uma fé impressionante. É o que me mantém, de pé todos os dias. As horas passaram sem que percebessem. A tempestade continuava lá fora, mas dentro do quarto, uma calmaria havia se instalado. Renato havia parado de beber e estava mais sóbrio, enquanto Juliana sentia uma conexão inexplicável com aquele homem que havia conhecido há poucas horas. Juliana, disse Renato de repente. Obrigado. Você não tinha obrigação de ficar aqui comigo, mas ficou. Isso significa mais do que você pode imaginar. Às vezes é isso que precisamos. Alguém que nos escute sem julgar. Renato se aproximou dela no sofá e Juliana sentiu seu coração acelerar. Havia algo nos olhos dele. Uma mistura de gratidão, solidão e uma atração que ela também sentia. Você é uma pessoa especial, Juliana, disse ele, tocando delicadamente seu rosto. Doutor Renato, apenas Renato, sussurrou ele. O que aconteceu depois foi algo que nenhum dos dois planejou. A solidão, a vulnerabilidade, a conexão emocional que haviam criado em poucas horas os aproximou de uma forma que surpreendeu a ambos. Não foi apenas desejo físico, foi um encontro de 2 almas que se reconheceram em um momento de necessidade mútua. Na manhã seguinte, Juliana acordou nos braços de Renato, sentindo uma mistura de ternura e pânico. A realidade começava a bater. Ela havia passado a noite com um hóspede, algo que poderia custar seu emprego. Mas mais que isso, ela havia se entregado a um homem que mal conhecia. Renato ainda dormia, com uma expressão mais serena do que na noite anterior. Juliana se vestiu silenciosamente e deixou um bilhete simples. Obrigada por me deixar ajudar. Que Deus o abençoe. Juliana. Quando Renato acordou, o quarto estava vazio, mas o aroma dela ainda permanecia. Ele leu o bilhete várias vezes, sentindo uma mistura de gratidão e um vazio estranho. Naquela manhã, recebeu uma ligação de seu advogado. Havia questões urgentes para resolver. Fez as malas rapidamente e partiu, levando consigo a lembrança de uma noite que havia mudado algo dentro dele. Juliana voltou ao trabalho no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, mas carregava no coração a memória de Renato. Ela havia tocado sua alma de uma forma que a assustava e a comovia ao mesmo tempo. Durante as semanas seguintes, tentou localizá-lo, mas o Dr. Renato Figueiredo havia desaparecido como um fantasma. O que ela não sabia é que suas vidas se cruzariam novamente de uma forma que mudaria tudo para sempre. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite tempestuosa e Juliana tentava manter sua rotina normal no Hotel Majestic. Todas as manhãs, ela acordava às 5h30. Preparava um café simples no apartamento que dividia com sua avó Rosa e seguia para o trabalho. Mas havia algo diferente. Uma inquietação que não conseguia explicar. Uma sensação estranha que a acompanhava.
Filha, você está bem? Perguntou Dona Rosa, observando Juliana mexer distraidamente no café da manhã. Há dias que você mal toca na comida. Estou bem, vó, só um pouco cansada. Dona Rosa, aos 72 anos, tinha o dom de perceber quando algo não estava certo com sua neta. Havia criado Juliana desde os 10 anos com muito amor e pouco dinheiro, sempre confiando na providência divina. Minha filha, você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não é? Juliana sorriu, beijando a testa da avó. Eu sei, vó. Se houver algo importante, você será a primeira a saber. No hotel, Juliana mergulhava no trabalho tentando não pensar em Renato. Mas era impossível passar pelo quarto 1205 sem lembrar daquela noite. Marina havia notado sua distração. Julie, você tem certeza de que está bem? Parece meio aérea ultimamente. Estou ótima, Mari. Talvez só precise de umas férias. Férias? Você nunca quis tirar férias. O que está acontecendo? Antes que Juliana pudesse responder, uma onda de náusea a atingiu. Ela correu para o banheiro de funcionários mais próximo, deixando Marina preocupada no corredor. Sozinha no banheiro, Juliana se olhou no espelho. O rosto estava pálido e uma suspeita terrível começava a tomar forma em sua mente. Não podia ser, mas os sinais estavam todos ali. Os enjoos matinais, o cansaço excessivo, a sensibilidade a certos cheiros. Meu Deus! Sussurrou para si mesma. Naquela tarde, fingindo uma dor de cabeça, Juliana saiu mais cedo do trabalho e foi até uma farmácia, no outro lado da cidade, onde ninguém a conhecia. Comprou 3 testes de gravidez diferentes, as mãos tremendo quando entregou o dinheiro ao farmacêutico. De volta ao apartamento, enquanto Dona Rosa assistia à novela das 6, Juliana se trancou no banheiro. Um por um, os 3 testes confirmaram o que ela já suspeitava. 2 linhas claras. Positivo. Sentou-se no chão frio do banheiro segurando os testes e as lágrimas começaram a cair. Como explicaria? Para a avó, como continuaria trabalhando? E Renato? Como encontrá-lo para contar? Juliana, filha, o jantar está pronto, gritou Dona Rosa do lado de fora. Já vou, vó. Guardou os testes numa caixa de sapatos no fundo do armário e tentou compor-se. Durante o jantar, mal conseguiu comer, inventando desculpas sobre estar sem apetite. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Juliana orou como nunca havia orado antes. Senhor, eu não entendo seus planos para mim. Não sei como isso vai dar certo, mas confio em sua sabedoria. Me dê forças para enfrentar o que vier. Nos dias seguintes, Juliana tentou discretamente obter informações sobre Renato. Perguntou na recepção, mas só soube que ele havia se registrado como Dr. Renato Figueiredo, São Paulo, e que pagara em dinheiro. Uma busca na internet revelou vários médicos com esse nome, mas nenhuma foto que ela pudesse confirmar. As náuseas pioravam a cada dia. Durante o trabalho, ela tinha que parar constantemente, inventando desculpas para Marina e as outras camareiras. Julie, você precisa ir ao médico, insistiu Marina numa manhã particularmente difícil. Esse mal-estar não é normal. É só um vírus, Mari. Vai passar. Mas Marina não estava convencida. Ela e Juliana haviam se tornado amigas próximas ao longo dos anos. E Marina suspeitava que havia algo mais sério acontecendo. Uma tarde, enquanto limpava o quarto 1205, agora ocupado por um empresário japonês, Juliana teve uma crise de choro. Sentou-se na mesma poltrona onde havia conversado com Renato e deixou as lágrimas caírem livremente. Por que ele desapareceu assim? Murmurou. Como vou criar uma criança sozinha? Foi então que Marina entrou no quarto e a encontrou chorando. Juliana, o que está acontecendo? Marina fechou a porta e se aproximou da amiga. Você está me preocupando há semanas. Juliana olhou para Marina, sua única amiga verdadeira no trabalho, e sentiu que não podia mais guardar o segredo. Sozinha. Mari, eu preciso te contar uma coisa, mas você tem que prometer que não vai falar para ninguém. Claro, você sabe que pode confiar em mim. Com a voz trêmula, Juliana contou tudo, sobre a noite com Renato, sobre como ele
havia desaparecido sobre a gravidez. Marina ouviu em silêncio, os olhos arregalando conforme a história se desenrolava. Meu Deus, Julie, você tem certeza sobre a gravidez? Juliana assentiu, tirando um dos testes da bolsa. 3 testes positivos. Marina a abraçou forte. Você não está sozinha nisso, ok? Vamos dar um jeito. Como, Mari? Se o hotel descobrir, vou ser demitida. E como vou encontrar esse homem para contar? Ele pode estar casado, pode não querer saber. Calma, vamos pensar com calma. Primeiro, você precisa ir ao médico confirmar e ver como está a sua saúde. Segundo, vamos tentar encontrar esse Dr. Renato. Já tentei. Só sei que ele é de São Paulo e que é médico. Deixa comigo. Meu namorado trabalha em um laboratório e conhece muitos médicos. Vamos dar um jeito de encontrá-lo. Juliana sentiu um alívio imenso ao dividir o fardo com alguém. E a avó Rosa? Como vou contar para ela? Sua avó te ama, Julie. Ela vai ficar surpresa, mas vai te apoiar. Você sabe disso. Naquela noite, Juliana decidiu contar para Dona Rosa. Encontrou a avó rezando o terço na sala, como fazia todas as noites. Vó, preciso conversar com a senhora. Dona Rosa guardou o terço e olhou para a neta com atenção. Fala, minha filha. Vó, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Dona Rosa processou a informação, seus olhos refletindo surpresa, preocupação e, finalmente, amor incondicional. E o pai, filha? É complicado, vó. Ele não sabe ainda. Dona Rosa se levantou e abraçou Juliana. Minha filha, a vida nos surpreende de formas que não esperamos. Mas eu confio que Deus tem um plano para vocês duas. Duas? Você e seu bebê, disse Dona Rosa sorrindo através das lágrimas. Vamos enfrentar isso juntas, como sempre fizemos. Nos meses seguintes, Juliana conseguiu esconder a gravidez com roupas largas e muita maquiagem para disfarçar o cansaço. Marina a ajudava constantemente, cobrindo suas ausências quando as náuseas eram muito fortes. As tentativas de encontrar Renato continuaram infrutíferas. Marina até conseguiu algumas informações através de seu namorado. Havia um Dr. Renato Figueiredo, cardiologista em São Paulo, mas quando tentaram contatá-lo, descobriram que ele havia se afastado da profissão e ninguém sabia seu paradeiro. Talvez seja melhor assim, disse Juliana numa tarde já com 5 meses de gravidez. Talvez Deus queira que eu crie esse bebê sozinha. Não diga isso, Julie. Todo pai tem o direito de saber que vai ter um filho. E se ele não quiser saber? E se ele for casado mesmo? Juliana passou os últimos meses de gravidez dividida entre o trabalho que ficava cada vez mais difícil e os preparativos para a chegada do bebê. Dona Rosa tricotava roupinhas e preparava o quarto pequeno que seria do neto. Como vamos chamar o bebê? Perguntou. Dona Rosa num domingo à tarde. Se for menina, Maria Júlia. Se for menino, Gabriel. Gabriel? Que nome bonito. Por quê? Porque Gabriel foi o anjo que trouxe a boa nova. E esse bebê, mesmo chegando de forma inesperada, é uma bênção. No 7º mês, Juliana teve que contar para o hotel. Marina a acompanhou até a sala da gerente-geral, Sr. Martinez. Senhorita Santos, é verdade que a senhora está grávida? Perguntou ele, claramente desconfortável. Sim, senhor. E por que não nos informou antes? Eu tinha medo de perder o emprego, senhor. Sr. Martinez suspirou. Bem, a senhora tem direitos trabalhistas, mas precisamos reorganizar sua função. Não pode mais fazer o trabalho pesado. Juliana foi transferida para a lavanderia. Um trabalho mais leve, mas com salário menor. Cada centavo economizado era guardado para o bebê. Na véspera do Natal, quando Juliana estava com 8 meses de gravidez, ela e Dona Rosa montaram uma pequena árvore no apartamento. Ano que vem teremos um bebê para celebrar o Natal conosco, disse Dona Rosa acariciando a barriga da neta. Vó, a senhora não tem medo do futuro? Medo sempre temos, minha filha, mas fé temos mais ainda. Esse bebê vai trazer alegria para nossas vidas. E um dia o pai dele vai aparecer. Deus tem seus tempos. Gabriel nasceu numa manhã ensolarada de janeiro.
depois de um parto difícil, mas seguro. Quando Juliana o segurou nos braços pela primeira vez, soube que tudo havia valido a pena. Ele tinha os olhos castanhos profundos e o formato do rosto que lhe era familiar. Ele é igual ao pai, sussurrou Marina, que havia acompanhado o parto. É, confirmou Juliana com lágrimas de alegria. Ele é perfeito. Dona Rosa, segurando o bisneto pela primeira vez, murmurou uma oração de gratidão. Bem-vindo ao mundo, Gabriel. Você é uma bênção de Deus. Os primeiros meses com Gabriel foram desafiadores. Juliana voltou ao trabalho quando ele tinha 3 meses, deixando-o com Dona Rosa durante o dia. As noites eram difíceis, mas cada sorriso do bebê compensava todo o cansaço. Marina continuava sendo seu grande apoio, ajudando sempre que possível e mantendo o segredo sobre a paternidade de Gabriel. Você ainda pensa nele? Perguntou Marina um dia enquanto observavam Gabriel dormir. Todos os dias, admitiu Juliana. Às vezes me pergunto se fiz certo em não insistir mais para encontrá-lo. Julie, você fez o que pôde. Se Deus quiser que vocês se encontrem novamente, vai acontecer. O que nenhuma delas sabia é que o destino estava preparando exatamente esse encontro, de uma forma que mudaria todas as suas vidas para sempre. 1 ano e 2 meses após aquela noite tempestuosa, o Hotel Majestic se preparava para receber o 15º Congresso Nacional de Cardiologia. Gabriel agora tinha 3 meses e meio, e Juliana havia se adaptado à rotina de mãe trabalhadora. Todas as manhãs, ela o deixava com Dona Rosa e seguia para o hotel, onde havia voltado à função de camareira após insistir com o Sr. Martinez. Juliana, hoje vai ser um dia corrido, avisou Marina, chegando cedo para a reunião de equipe. O congresso médico começa amanhã, mas já temos alguns hóspedes chegando hoje. Tudo bem, Mari. Preciso mesmo do trabalho extra, respondeu Juliana, ajustando o uniforme. Desde que Gabriel nascera, cada centavo era importante. Sr. Martinez passou pela sala de funcionários, distribuindo as escalas. Pessoal, este é um evento muito importante para o hotel. Médicos renomados de todo o país. Quero que todos deem o melhor de si. Juliana pegou sua lista de quartos e notou que incluía o 12º andar, incluindo o quarto 1205. Seu coração deu um pequeno salto, como sempre acontecia quando tinha que limpar aquele quarto. Mesmo após mais de 1 ano, ainda pensava em Renato quando passava por ali. Por volta das 3 da tarde, Juliana estava terminando de organizar o quarto 1205, quando seu celular tocou. Era Dona Rosa. Julinha, o Gabriel está com um pouquinho de febre. Nada grave, mas acho melhor você vir dar uma olhada. Vó, eu não posso sair agora. O hotel está cheio e... Minha filha, é melhor você vir. Ele está chorando muito e só se acalma no seu colo. Juliana olhou o relógio. Eram quase 4 horas e seu turno terminaria às 6. Decidiu conversar com Marina. Mari, preciso sair mais cedo. O Gabriel está com febre. Vai, Julie, eu cubro para você, mas volta logo se puderes, tá? Juliana pegou sua bolsa e saiu, rapidamente, sem imaginar que o destino estava prestes a colocar Renato de volta em sua vida. Dr. Renato Figueiredo chegou ao Hotel Majestic às 4:30 da tarde. Muito havia mudado em sua vida desde aquela noite turbulenta. Após descobrir a traição da esposa, ele havia passado por um período difícil de depressão e alcoolismo, mas conseguira se recuperar com ajuda psicológica e espiritual. Divorciara-se, reestruturara sua vida, e agora voltava à cardiologia com uma perspectiva completamente nova. Bem-vindo de volta ao Majestic, Dr. Figueiredo, disse a recepcionista. Temos o prazer de tê-lo conosco para o congresso. Obrigado. É bom estar aqui novamente. Ao receber a chave do quarto 1205, o mesmo quarto de antes, Renato sentiu uma pontada de nostalgia. Aquela noite havia sido um divisor de águas em sua vida, e ele frequentemente pensava na camareira gentil que o havia ajudado em seu momento mais sombrio. Juliana, murmurou o nome que nunca havia esquecido. No apartamento, Juliana encontrou Gabriel inquieto, mas a febre estava baixando. Dona Rosa havia dado um banho morno nele, e agora
Ele dormia tranquilo nos braços da bisavó. Acho que foi só um resfriado leve, disse Dona Rosa. Mas você sabe como é, mãe fica preocupada. Obrigada por cuidar dele, vó. Vou ficar aqui até de manhã. Não precisa, filha. Volta para o trabalho. Eu sei que vocês precisam do dinheiro extra do congresso. Juliana hesitou, mas sabia que a avó tinha razão. O trabalho durante eventos especiais pagava horas extras importantes. Está bem, mas se ele piorar, me liga imediatamente. De volta ao hotel às 7 da noite, Juliana foi direto procurar Marina. Como ele está? Perguntou a amiga. Melhor. Era só um resfriado leve. Obrigada por me cobrir. Sempre, amiga. Ah, chegaram mais alguns hóspedes. O Sr. Martinez quer que você dê uma checada nos quartos do 12º andar antes de ir embora. Juliana pegou sua chave mestra e subiu. O corredor estava silencioso, e ela foi checando os quartos um por um, certificando-se de que tudo estava em ordem para os hóspedes que chegavam. Quando chegou ao 1205, bateu na porta como de costume. Serviço de quarto, apenas verificando se está tudo em ordem. Entre, por favor, veio uma voz do interior. Juliana abriu a porta e entrou, com os olhos voltados para a prancheta, onde checava os itens. Senhor, só queria confirmar se precisa de alguma coisa extra para... Ela ergueu os olhos e o mundo parou. Ali estava Renato, parado no meio do quarto, vestindo uma camisa social azul clara e calças escuras. Mas este não era o homem destroçado de um ano atrás. Seus olhos estavam claros, sua postura era confiante e havia uma serenidade em seu rosto que ela não havia visto antes. Juliana, ele disse suavemente, como se tivesse certeza de que a veria novamente. Ela deixou a prancheta cair, suas pernas tremendo. Doutor Renato, o senhor... Voltei, disse ele, dando um passo em direção a ela. Sabe, eu nunca te esqueci. Aquela noite, você salvou minha vida. Eu preciso ir, gaguejou Juliana, abaixando-se para pegar a prancheta, as mãos tremendo. Juliana, espere, disse Renato, aproximando-se mais. Por favor, não fuja de novo. Eu não fugi. Era meu trabalho. Não era apenas trabalho. Nós dois sabemos disso. Juliana o olhou nos olhos, e todas as emoções que havia guardado durante mais de um ano vieram à tona. Raiva por ele ter desaparecido, mágoa por ter ficado sozinha, mas também alívio por vê-lo bem. Onde o senhor estava? Perguntou, a voz embargada, tentando consertar minha vida. Aquela noite me mostrou que eu havia perdido o rumo completamente. Passei meses em tratamento, me divorciando, reconstruindo quem eu era. E agora? Agora sou um homem diferente, e vim aqui esperando te encontrar. Juliana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Doutor Renato, o senhor não sabe... Aconteceram coisas... Conte-me, disse ele, tocando delicadamente seu braço. Conte-me tudo. Naquele momento, o celular de Juliana tocou. Era Dona Rosa. Julinha, desculpa incomodar, mas o Gabriel acordou e está chorando. Acho que está com fome. Renato ouviu a conversa, franzindo a testa ao escutar o nome Gabriel. Vó, eu vou para casa agora, disse Juliana, desligando rapidamente. Gabriel? Perguntou Renato. Juliana o encarou, sabendo que não havia mais como fugir da verdade. Doutor Renato, eu preciso te contar uma coisa. Pode me chamar apenas de Renato, lembra? Renato, depois daquela noite, eu fiquei grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renato a encarou, processando as palavras. Grávida, repetiu ele, a voz quase um sussurro. Sim. Tentei te encontrar, mas você havia desaparecido. Ninguém sabia onde você estava. Meu Deus, você teve o bebê. Gabriel, ele tem 3 meses e meio. Renato sentou-se pesadamente na cama, as mãos nos cabelos. Um filho, eu tenho um filho. Você tem um filho, confirmou Juliana. Por que não insistiu mais em me encontrar? Como você era um fantasma. E eu pensei que talvez você fosse casado, que não ia querer saber.
Juliana, eu estava casado no papel quando nos conhecemos, mas meu casamento já estava acabado há anos. E claro que eu ia querer saber. Juliana começou a chorar. Eu estava com tanto medo, sozinha, sem saber o que fazer. Renato se levantou e a abraçou. Desculpa por ter desaparecido, por não ter deixado uma forma de te encontrar. Eu estava tão perdido. Não foi culpa sua. Você estava sofrendo. Onde ele está? Gabriel? Com minha avó. Ela nos ajuda a cuidar dele. Eu posso conhecê-lo? Juliana se afastou do abraço, limpando as lágrimas. Renato, isso não é simples. Você não pode simplesmente aparecer na vida dele assim. Ele é meu filho, Juliana. E eu sou a mãe dele há 3 meses e meio. Onde você estava quando eu precisei ir ao médico sozinha? Quando eu tive que trabalhar grávida de 8 meses? Quando ele nasceu e eu chorei de medo de não conseguir cuidar dele? A voz de Juliana subiu, de tom, todo o estresse e a dor do último ano explodindo. Você tem razão, disse Renato calmamente. Você tem toda a razão de estar brava comigo, mas agora eu estou aqui e quero fazer parte da vida dele, da vida de vocês. Como eu sei que você não vai desaparecer de novo? Porque eu não sou mais o mesmo homem de um ano atrás. Porque agora eu sei o que realmente importa na vida. Juliana o olhou, vendo sinceridade em seus olhos, mas ainda com medo de confiar. Eu preciso pensar nisso, preciso ir para casa. Posso ir com você para conhecê-lo? Não hoje. Isso é muita coisa para processar. Então quando? Eu não sei. Preciso de tempo. Renato assentiu, respeitando seu espaço. Juliana, eu entendo que você precise de tempo, mas por favor, não me afaste da vida dele, ou da sua. Por que você voltou aqui, Renato? Ao mesmo hotel, ao mesmo quarto? Porque esperava te encontrar. Porque aquela noite mudou minha vida, e eu precisava te agradecer. E talvez porque uma parte de mim esperava que pudéssemos ter uma segunda chance. Segunda chance para quê? Para sermos uma família. Para criarmos nosso filho juntos, para construirmos algo real. Juliana sentiu o coração acelerar, mas o medo ainda era maior que a esperança. Eu preciso ir, disse ela caminhando em direção à porta. Juliana, chamou Renato. Eu vou ficar no hotel até domingo por causa do congresso. Se você mudar de ideia, se quiser conversar, estarei aqui. Ela assentiu sem se virar e saiu do quarto, deixando Renato sozinho com a revelação de que era pai. Naquela noite, Juliana mal dormiu. Sentada na cadeira ao lado do berço de Gabriel, observava o filho dormir e se perguntava o que fazer. Dona Rosa entrou no quarto às 2 da manhã. Não consegue dormir, minha filha? Ele voltou. Quem voltou? O pai do Gabriel. Renato. Dona Rosa se sentou na cama ao lado da cadeira da neta. E o que ele disse? Que quer conhecer. O Gabriel. Que quer fazer parte da vida dele. E você o que quer? Eu não sei, vó, tenho medo. E se ele desaparecer de novo? E se ele tentar tirar Gabriel de mim? Filha, olhe para seu bebê. Ele merece conhecer o pai, não merece? Merece. Mas você está com medo de se machucar de novo. Juliana assentiu, as lágrimas voltando. Eu me apaixonei por ele, naquela noite, vó. E quando ele desapareceu, doeu muito. Agora ele volta dizendo que mudou, que quer ser uma família. Como eu confio nisso? Minha filha, às vezes Deus nos dá segundas chances, mas só Ele sabe se devemos aproveitá-las ou não. Ore sobre isso, a resposta vai vir. Na manhã seguinte, Juliana acordou com uma decisão. Vestiu Gabriel com sua roupinha mais bonita, um macacão azul claro que Dona Rosa havia tricotado, e o colocou no carrinho de bebê. Onde vocês vão? Perguntou a avó. Vamos conhecer o papai, disse Juliana, sua voz tremendo um pouco. Tem certeza? Não, mas sei que é a coisa certa a fazer. Chegando ao hotel, Juliana foi direto ao 12º andar. Suas mãos tremiam quando bateu na porta do quarto 1205. Renato, sou eu, Juliana. A porta se abriu imediatamente, como se ele estivesse esperando do outro lado. Renato olhou para ela, depois para o carrinho de bebê, e seus olhos se encheram de lágrimas. Este é Gabriel,
disse Juliana suavemente. Renato se ajoelhou ao lado do carrinho, observando o bebê que dormia tranquilamente. Gabriel tinha os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. Ele é perfeito, sussurrou Renato, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Quer pegá-lo no colo? Renato ergueu os olhos para Juliana, surpreso. Posso? Ele é seu filho. Com mãos trêmulas, Renato pegou Gabriel no colo. O bebê abriu os olhos e olhou diretamente para o pai, como se o reconhecesse. Por um momento, pai e filho se observaram em silêncio. Oi, Gabriel, disse Renato, a voz embargada. Eu sou seu papai. Desculpa ter demorado tanto para te conhecer. Juliana observava a cena, sentindo uma mistura de emoções. Ver Renato segurando, Gabriel fez seu coração se apertar de uma forma que não esperava. Juliana, disse Renato sem tirar os olhos do filho, obrigado por ter me dado essa chance. Ele merece conhecer o pai, disse ela simplesmente. E nós merecemos uma chance também? Juliana olhou para os dois, o homem que havia amado em segredo durante mais de um ano e o filho que era o centro de sua vida. Eu não sei, Renato, mas talvez possamos começar devagar e ver no que dá. Renato sorriu, ainda segurando Gabriel. Devagar está bom para mim. Temos o resto da vida para descobrir. E pela primeira vez em mais de um ano, Juliana se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente se tornar uma família. Os 3 dias seguintes foram como uma dança delicada entre Juliana e Renato. Ele permaneceu no hotel após o congresso, cancelando seus compromissos em São Paulo para ficar mais tempo perto do filho. Todas as manhãs, Juliana levava Gabriel para visitá-lo antes de começar o trabalho. Bom dia, meu pequeno, dizia Renato sempre que os via chegar. Gabriel, que antes chorava com estranhos, havia se acostumado rapidamente à presença do pai, sorrindo sempre que ouvia sua voz. Marina observava tudo de longe, preocupada com a amiga. Julie, você tem certeza do que está fazendo? Ele pode simplesmente ir embora de novo. Eu sei, Mari, mas Gabriel merece conhecer o pai e talvez eu mereça uma chance de ser feliz também. Só promete que vai com calma. Você já sofreu demais. Renato, por sua vez, estava vivendo uma revolução interior. Cada sorriso de Gabriel, cada momento em que o segurava no colo, o fazia entender o que realmente importava na vida. Ele havia passado anos construindo uma carreira, acumulando dinheiro, mas nunca havia sentido a plenitude que sentia ao olhar para seu filho. No 3º dia, enquanto Juliana dava mamadeira para Gabriel no quarto de hotel, Renato fez uma proposta inesperada. Juliana, eu quero que você e Gabriel venham comigo para São Paulo. Ela quase derrubou a mamadeira. O quê? Tenho uma casa grande. Vocês teriam todo o conforto. Gabriel poderia ter um quarto próprio. Você não precisaria mais trabalhar. Renato, pare, disse Juliana, levantando-se com Gabriel no colo. Você acha que é só isso? Dinheiro e conforto? Não, eu não quis dizer. Eu só pensei que seria melhor para vocês. Melhor como? Deixar minha avó, meu trabalho, minha vida inteira para ser sustentada por você? Juliana, eu só quero cuidar de vocês. E quem disse que precisamos ser cuidadas? Eu cuidei do Gabriel muito bem até agora, obrigada. O silêncio se instalou. Entre eles, Renato percebeu que havia cometido um erro, aproximando-se muito rápido demais. Desculpa, disse ele. Você tem razão. Eu não deveria ter presumido. Renato, você desapareceu da minha vida por mais de um ano. Não pode simplesmente voltar e achar que vai controlar tudo. Eu não quero controlar nada. Só quero fazer parte da vida de vocês. Então comece devagar. Ganhe a nossa confiança. Naquela noite, Juliana conversou com Dona Rosa sobre a proposta de Renato. E você, o que acha, minha filha? Eu não sei, vó. Parte de mim quer acreditar que ele mudou mesmo, que podemos ser felizes, mas outra parte tem medo. Medo de quê? Medo de me apaixonar de novo e ele desaparecer. Medo de Gabriel se acostumar com ele e depois ficar sem pai. Medo de não ser boa o suficiente para o mundo dele. Dona Rosa pegou as mãos da neta. Juliana,
Você é uma mulher forte, trabalhadora, uma mãe maravilhosa. Se ele não conseguir ver isso, o problema é dele, não seu. Mas vó, ele é médico, tem dinheiro, estudou em universidades caras. Eu sou uma camareira. E daí? O que define uma pessoa não é o diploma ou a conta bancária. É o coração. No dia seguinte, Renato tomou uma decisão. Em vez de ficar esperando no hotel, ele foi até o apartamento de Juliana. Quando tocou a campainha, Dona Rosa quem atendeu. Boa tarde, a senhora deve ser a avó da Juliana. Sou Renato. Dona Rosa o observou dos pés à cabeça. Mesmo vestido de forma simples, era impossível não notar que ele vinha de um mundo diferente do delas. Entre, disse ela simplesmente. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado. Havia flores artificiais na mesa da sala, fotos de família nas paredes e o cheiro de café recém-passado no ar. Renato notou um berço simples no canto da sala e brinquedos espalhados pelo chão. Sente-se, disse Dona Rosa. Juliana foi ao mercado com Gabriel, não demora. Eles se sentaram em silêncio por um momento, se analisando mutuamente. A senhora deve me odiar, disse Renato finalmente. Não te odeio, mas também não confio. É em você. Eu entendo. Minha neta passou por muito sofrimento este último ano. Trabalhou grávida até quase o fim, teve medo de perder o emprego, chorou muitas noites se perguntando se estava fazendo as coisas certas. Eu não sabia. Pois é, você não sabia porque não estava aqui. E agora aparece querendo levar ela e o menino embora. Eu só quero o melhor para eles. O melhor segundo quem? Segundo você? Renato ficou em silêncio, reconhecendo a sabedoria na pergunta da senhora idosa. Dona Rosa, eu cometi muitos erros na minha vida. Fui um marido ruim, um amigo pior, ainda, mas quero ser um pai melhor. Ser pai não é só dar dinheiro e conforto, doutor. É estar presente nos momentos difíceis, é trocar fralda de madrugada, é ter paciência quando a criança chora. Eu quero aprender. Então aprenda. Aqui, prove que mudou mesmo. Quando Juliana chegou do mercado, encontrou Renato ajudando Dona Rosa a dobrar as roupas de Gabriel, que estavam secando no varal da área de serviço. Renato, o que você está fazendo aqui? Conhecendo sua família de verdade, disse ele, segurando uma camisetinha, minúscula. Sua avó estava me ensinando como dobrar roupas de bebê. Juliana olhou para Dona Rosa, que deu de ombros. Ele veio aqui querendo conversar. Conversei. E ele vai ficar para o jantar, vai ajudar a cozinhar também. Renato sorriu nervosamente. Se você não se importar. Juliana olhou para os dois, depois para Gabriel, que babava alegremente no colo da bisavó. Tudo bem, mas você vai descascar as batatas. O jantar foi revelador para todos. Renato, que estava acostumado aos melhores restaurantes, se deliciou com o feijão tropeiro e a couve refogada de Dona Rosa. Gabriel ficou no carrinho ao lado da mesa, balbuciando e sorrindo para o pai. Como foi que você aprendeu a cozinhar? Assim, Dona Rosa? Perguntou Renato. Necessidade, doutor. Quando se tem pouco dinheiro, aprende-se a fazer muito com pouco. Minha mãe nunca cozinhou. Sempre tivemos empregadas para isso. E você sente falta disso? Renato pensou por um momento. Sabe que sim. Sinto falta do carinho que tem na comida feita em casa. Depois do jantar, enquanto Juliana dava banho em Gabriel, Renato ajudou Dona Rosa com a louça. Doutor, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você quer mesmo ficar? Você pode ter qualquer mulher, formar uma família com alguém do seu nível social. Dona Rosa, eu já tive tudo isso. Casa grande, mulher bonita, status social. E sabe o que eu descobri? Que nada disso vale nada se não houver amor verdadeiro. E você ama minha neta? Renato parou de lavar o prato que tinha nas mãos. Eu me apaixonei por ela naquela primeira noite, pela simplicidade dela, pela forma como ela me ouviu sem julgar. E agora, vendo como ela criou nosso filho, como vocês são uma família de verdade, sim, eu a amo. Então prove isso, não com dinheiro, mas com presença. Não tentando mudar nossa vida, mas se encaixando nela. Como? Fique aqui, alugue um apartamento no bairro, venha jantar conosco,
Ajude com Gabriel. Conheça nosso mundo. A senhora me aceitaria aqui? Se for para o bem da minha neta e do meu bisneto, aceito qualquer coisa. Nas semanas seguintes, Renato fez exatamente isso. Alugou um apartamento pequeno a 2 quadras de distância e começou a fazer parte da rotina da família. Todas as manhãs, ele passava para tomar café com eles antes de Juliana ir trabalhar. À tarde, buscava Gabriel na casa de Dona Rosa e ficava com ele até Juliana voltar. Como você aprendeu a trocar fralda tão rápido? Perguntou Juliana, impressionada uma tarde. YouTube, admitiu Renato, fazendo-a rir. E prática. Gabriel é um professor exigente. Aos poucos, uma nova dinâmica se formou. Renato descobriu os prazeres simples da vida doméstica, dar mamadeira para Gabriel de madrugada, ensinar palavras novas para ele, passear no parque da vizinhança aos domingos. Ele está mudando mesmo, comentou Marina com Juliana no trabalho. Ontem eu vi ele no mercado comprando fralda e conversando com a dona do mercadinho sobre papinha de bebê. Eu sei, é estranho vê-lo se adaptando tão bem. E você? Como está se sentindo? Confusa, assustada, mas feliz também. Uma noite, enquanto Gabriel dormia entre eles na cama de Juliana, Renato havia ficado para ajudar com uma febre. Do bebê, Juliana se virou para ele. Renato? Sim? Obrigada. Por quê? Por ter voltado, por estar tentando, por amar nosso filho. Juliana, eu preciso te falar uma coisa. Ela se assustou com o tom sério dele. O que foi? Eu não voltei ao hotel só por causa do congresso. Voltei porque não conseguia te esquecer. Aquela noite mudou minha vida e eu precisava saber se você estava bem. Sério, durante todo esse tempo eu pensava em você. Me perguntava se você estava feliz, se tinha encontrado alguém, e se eu tivesse encontrado. Eu teria respeitado, mas ficaria com o coração partido. Juliana o olhou nos olhos à luz suave do abajur. Renato, eu também não te esqueci, mas tenho medo. Medo de quê? De que isso tudo seja um sonho, de que você acorde um dia e perceba que nossa vida é simples demais para você. Renato se aproximou dela, tomando cuidado para não acordar Gabriel. Juliana, minha vida antes era cheia de coisas caras e vazias. Aqui com vocês, eu encontrei algo que o dinheiro não pode comprar. O quê? Uma família de verdade, amor verdadeiro. Pela primeira vez desde que ele voltara, Juliana se permitiu acreditar totalmente naquelas palavras. E quando ele a beijou delicadamente, ela sentiu que talvez, finalmente, eles pudessem construir algo duradouro juntos. Eu te amo, Juliana, sussurrou ele. Eu também te amo, respondeu ela, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíram. Gabriel mexeu-se entre eles, como se aprovasse a declaração dos pais, e os três adormeceram juntos, pela primeira vez como uma família de verdade. 3 meses haviam se passado desde que Renato se mudara para o bairro. Gabriel agora tinha 7 meses e estava começando a engatinhar, espalhando alegria por onde passava. A rotina da família havia se estabelecido de forma natural. Café da manhã juntos, Renato cuidando de Gabriel durante o dia enquanto Juliana trabalhava, jantares na casa de Dona Rosa e noites em que ele ficava para ajudar com o bebê. Julie, você precisa ver isso, disse Marina, encontrando a amiga no vestiário do hotel numa manhã de sexta-feira. O que foi? Sr. Martinez está procurando você. Parece sério. Juliana sentiu o estômago apertar. Será que alguém havia descoberto sobre seu relacionamento com Renato? Será que estava em apuros? Na sala do gerente, Sr. Martinez a recebeu com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sente-se, Juliana. Preciso conversar com você sobre uma situação delicada. Senhor, se é sobre meu desempenho... Não é sobre seu desempenho. É sobre o Dr. Renato Figueiredo. O coração de Juliana disparou. O senhor sabe? Sei que vocês têm um relacionamento e que ele é pai do seu filho. A pergunta é, isso está afetando o seu trabalho? Juliana engoliu em seco. Não, senhor. Eu sempre mantenho minha vida pessoal, separada do trabalho. Eu sei,
Na verdade, seu desempenho melhorou muito nos últimos meses. Você parece mais feliz, mais focada. Então qual é o problema? Sr. Martinez suspirou. O problema é que o Dr. Figueiredo me procurou ontem. Como assim? Ele me ofereceu um valor considerável para que eu promovesse você para supervisora geral de hospedagem. Juliana se levantou bruscamente. Ele fez o quê? Calma, Juliana, eu recusei, claro. Disse a ele que promoções aqui são por mérito, não por favor pessoal. Meu Deus, eu não sabia de nada disso. Imagino que não, mas preciso que você converse com ele. Esse tipo de interferência pode prejudicar sua reputação no hotel. Juliana saiu da sala de Sr. Martinez furiosa. Como Renato podia fazer algo assim sem conversar com ela? Pegou o celular e ligou para ele. Juliana, que bom que você ligou, eu estava... Renato, precisamos conversar agora. Aconteceu alguma coisa? Gabriel está bem? Gabriel está ótimo. Você que não está. Uma hora depois, eles se encontraram no parque onde costumavam levar Gabriel aos domingos. Renato havia trazido o bebê, que brincava na grama com seus brinquedos. O que foi que você fez, Renato? Perguntou Juliana sem rodeios. Do que você está falando? Você foi falar com meu chefe. Ofereceu dinheiro para me promoverem. O rosto de Renato ficou vermelho. Eu só queria te ajudar. Te ajudar? Renato, você quase acabou com minha carreira. Como assim? Como assim? Você acha que é fácil para mim trabalhar lá, sabendo que as pessoas podem pensar que consigo as coisas por favor? Que só estou em uma posição melhor porque meu namorado tem dinheiro? Juliana, eu não pensei nisso. Exato. Você não pensou. Você simplesmente decidiu resolver meu problema sem nem me consultar. Gabriel começou a chorar, assustado com o tom alterado da mãe. Juliana o pegou no colo tentando se acalmar. Desculpa, meu amor, disse ela ao bebê. Mamãe não queria te assustar. Juliana, eu sinto muito. Eu realmente achei que estava fazendo algo bom para você. Renato, você ainda não entendeu? Eu não preciso que você resolva minha vida. Eu preciso que você respeite minhas escolhas. Você tem razão, eu fui um idiota. Foi sim. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, Gabriel brincando com as mãos de Juliana. Renato, eu preciso saber uma coisa. O quê? Você está comigo porque me ama ou porque se sente culpado por ter perdido os primeiros meses de vida do Gabriel? A pergunta o pegou de surpresa. Por que você está perguntando isso? Porque às vezes tenho a impressão de que você está tentando compensar algo, como se tivesse que consertar nossa vida. Renato se aproximou dela no banco do parque. Juliana, olha para mim. Ela ergueu os olhos vendo sinceridade no rosto dele. Eu me apaixonei por você antes mesmo de saber que Gabriel existia. Naquela noite no hotel, você tocou minha alma de uma forma que eu nunca havia sentido. E sim, me sinto culpado por ter perdido tanto tempo da vida dele. Mas não é por isso que estou aqui. Então por que está? Porque vocês são minha família. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que quero é ver o sorriso do Gabriel e o seu. Porque nunca me senti tão completo quanto me sinto quando estamos os três juntos. Juliana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Então por que você fica tentando mudar nossa vida? Por quê? Porque tenho medo de que ela não seja boa o suficiente para vocês. Como assim? Juliana, eu posso oferecer uma casa melhor para Gabriel, educação nas melhores escolas, viagens, tudo o que vocês quiserem. E fico pensando se sou egoísta por mantê-los nesta vida simples só porque é onde me sinto feliz. Juliana começou a entender. Ela pegou a mão dele. Renato, você acha que uma casa maior vai fazer Gabriel mais feliz? Não sei. Ele precisa de amor, carinho, segurança, e isso ele já tem. Tudo o resto é extra. Mas e a educação? As oportunidades? Se nós vamos dar o melhor que pudermos para ele. Juntos, mas sem pressa, sem querer forçar nada. Renato assentiu, compreendendo. Juliana, e se nós nos casássemos? Ela o olhou, surpresa. Como? Case comigo. Não por convenção, não por... Gabriel, mas porque eu te amo e quero passar o resto da vida com você. Renato, eu sei que é cedo. Eu sei que ainda estamos construindo nossa confiança, mas eu tenho certeza dos meus sentimentos.
Juliana ficou em silêncio, observando Gabriel, que agora brincava com uma folha no chão. E se eu disser sim, você promete que vai parar de tentar consertar nossa vida? Prometo. E que vai me consultar antes de tomar qualquer decisão que nos afete? Prometo. É que vai aceitar que às vezes eu prefiro nossa vida simples aos seus planos grandiosos? Prometo. Juliana sorriu. Então, sim. Sim? Sim, eu caso com você, Renato Figueiredo. Ele a beijou ali mesmo no parque, com Gabriel babando. No colo dela e algumas crianças brincando ao redor. Não foi um momento de conto de fadas, mas foi real e verdadeiro. Quando? Perguntou ele. Quando você quiser, mas nada muito elaborado, ok? Ok. Que tal daqui a 2 meses? Tempo suficiente para organizarmos tudo com calma. Perfeito. Na semana seguinte, Renato decidiu que queria fazer algo especial. Não um pedido de casamento formal, isso já havia acontecido, mas uma declaração pública do seu amor por Juliana e Gabriel. Ele conversou secretamente com Marina, que ficou encarregada de garantir que Juliana estivesse no saguão do hotel numa sexta-feira específica, às 5 da tarde. Julie, Sr. Martinez quer falar com todos os funcionários. No saguão. Algo sobre um anúncio importante, disse Marina, disfarçando mal um sorriso. Que estranho. Que tipo de anúncio? Não sei, vamos ver. Quando chegaram ao saguão, Juliana estranhou ver que havia mais movimento que o normal. Vários funcionários estavam presentes, alguns hóspedes observavam curiosos, e no centro do saguão estava Renato. O que ele está fazendo aqui? Sussurrou para Marina. Não sei, mentiu a amiga. Renato estava vestido de forma simples, calça jeans e camisa branca, mas havia algo solene em sua postura. Nas mãos, ele segurava Gabriel, que usava uma roupinha especial que Dona Rosa havia feito para a ocasião. Juliana Santos, disse Renato em voz alta, fazendo todo o saguão ficar em silêncio. Pode vir aqui, por favor. Juliana sentiu o rosto ficar vermelho. Todos os olhos estavam nela. Renato, o que você está fazendo? Sussurrou quando se aproximou. Algo que deveria ter feito há muito tempo, disse ele, entregando Gabriel para ela. Em seguida, para surpresa de todos, Renato se ajoelhou no meio do saguão do Hotel Majestic. Juliana Santos, disse ele, tirando uma caixinha do bolso. Há mais de 1 ano neste mesmo hotel você salvou minha vida. Não só naquela noite, mas ao me dar o presente mais precioso que existe. Nosso filho Gabriel. Juliana começou a chorar, segurando Gabriel, que batia palminhas como se entendesse a importância do momento. Você me ensinou o que é amar de verdade. Me mostrou que família não é sobre dinheiro ou status, mas sobre estar presente, sobre cuidar um do outro, sobre construir algo juntos todos os dias. Os funcionários do hotel assistiam em silêncio, muitos emocionados. Sr. Martinez observava, de longe com um sorriso no rosto. Eu já te pedi para casar comigo, e você disse sim, mas agora quero fazer isso do jeito certo, na frente de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas bonito. Juliana Santos, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma família comigo? Aceita me ensinar todos os dias como ser um homem melhor? Sim, disse Juliana através das lágrimas. Sim, sim, sim. O saguão explodiu em aplausos. Marina chorava descaradamente. Alguns hóspedes tiravam fotos, e até Sr. Martinez limpava os olhos discretamente. Renato se levantou e colocou o anel no dedo de Juliana. Depois beijou ela e Gabriel ao mesmo tempo. Agora vocês são oficialmente minha família, disse ele, abraçando os dois. Nós sempre fomos, respondeu Juliana. 2 meses depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro, Juliana e Renato se casaram. Dona Rosa foi madrinha, Marina foi dama de honra, e Gabriel foi o pajem mais adorável que alguém já viu, engatinhando pelo altar e arrancando risadas de todos os presentes. Você promete amar, honrar e respeitar Juliana em todas as circunstâncias. Da vida? Perguntou o padre. Prometo, disse Renato, olhando nos olhos da noiva.
E você, Juliana, promete amar, honrar e respeitar Renato em todas as circunstâncias da vida? Prometo, disse ela, segurando Gabriel que tentava pegar o véu. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Quando se beijaram, Gabriel deu uma gargalhada que ecoou pela igreja inteira, como se aprovasse oficialmente a união dos pais. A festa foi no salão da igreja, com comida simples, mas farta, música e muita alegria. Renato dançou com Juliana, depois com Dona Rosa e finalmente com Gabriel no colo, que adormeceu no ombro do pai ao som da música suave. Feliz? Perguntou Juliana quando se sentaram para descansar. Completamente, respondeu Renato. E você? Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. Sabe o que é mais incrível? O quê? Que tudo começou numa noite de tempestade, quando duas pessoas perdidas se encontraram. E agora somos uma família, disse Juliana, observando Gabriel dormir no colo do pai. A melhor família do mundo, concordou Renato. E ali, naquela festa simples, mas cheia de amor, cercados por pessoas que os amavam de verdade, Juliana entendeu que às vezes Deus realmente coloca as pessoas certas no nosso caminho, no momento certo. Às vezes Ele nos dá segundas chances. E às vezes, apenas às vezes, os contos de fadas acontecem na vida real, não da forma que esperamos, mas da forma que precisamos. Gabriel cresceu cercado de amor, com um pai presente que nunca mais desapareceu, e uma mãe que lhe ensinou que o amor verdadeiro não tem a ver com dinheiro ou status social, mas com estar presente nos momentos que importam. E toda vez que havia uma tempestade lá fora, Renato abraçava Juliana e Gabriel, grato por aquela primeira noite que mudou suas vidas para sempre. A noite em que uma camareira se tornou a mãe do filho do hóspede e transformou um homem perdido em um pai e marido apaixonado. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.